qual estão sujeitas, no além, as vítimas das convenções sociais. Bem parece que Oscar Wilde não perdeu nada do seu orgulho e do seu egoísmo, mas a estima, por vezes, da perturbação que sofreram os seus sentidos e da falta de luz e de cor. Diz ele, minha intelectualidade atual pode ser comparada a uma fechadura enferrujada em que a chave gira com dificuldade, rangendo e estalando. De outra feita, observa, minha inteligência não é mais tão ágil e tão ativa como era na vida terrena. Mais tarde, ele fala, com desafogo, das clarabóias de sol que lhe foram permitidas descortinar por meu intermédio e que o salvam de ficar completamente mofado no meio em que se acha. Observo, a esse respeito, que houve críticos que objetaram que essas mensagens mediúnicas não revelam toda a perfeição que se encontra nas melhores prosas de Oscar Wilde. Ora, acho que os críticos, que exigem do defunto Oscar Wilde um estilo improvisado, mantendo-se à altura das suas melhores obras, não fazem nenhuma ideia das dificuldades em meio das quais se produzem as comunicações mediúnicas. Além disso, não nos devemos esquecer de que Wilde acabou seus dias em completa ruína, com grandes decepções e amarguras. Pode-se acrescentar que, mesmo no além, ele se encontrava em condições muito precárias, relacionadas com a existência que aqui teve. Considerando tudo isso, podemos razoavelmente exigir que os seus mais brilhantes momentos de escritor, durante a sua existência terrena, possam manter-se ainda inalterados e que aquela sua ponta de ironia deva mostrar-se tão fina como pelo ano de 1890. Seja como for, penso que mesmo que devamos aceitar a opinião de certos críticos, ou seja, que o gênio de Oscar Wilde se mostre deprimido e que a lâmina da sua ironia pareça menos afiada que outrora, tudo isso em nada diminuirá a enorme importância do fato de se ter produzido, mediunicamente, alguma coisa de tão semelhante ao estilo de Oscar Wilde, que impõe, a quem quer que seja, o dever de apreciar e discutir este caso. Enfim, não nos devemos esquecer de que a produção, no estilo pessoal do morto, é dupla pela reprodução caligráfica do mesmo, circunstância que apresenta grande eficácia demonstrativa em favor da hipótese segundo a qual nos achamos, efetivamente, na presença do caso de uma entidade espiritual que sobrevive à morte do corpo físico. Na verdade, é preciso um grande esforço de imaginação para crer que a teoria de subconsciente do mesmo médium, em resultado de um eventual e rápido olhar lançado, distraidamente, sobre um escrito de Wilde, pela personalidade consciente do mesmo médium, consiga ditar centenas e centenas de páginas nas quais não se encontre uma só palavra que não esteja escrita na caligrafia do morto. A senhora Travers Smith frisou bem o grande valor teórico que traz, em favor da interpretação espirítica dos fatos, a prova da identidade da caligrafia, como demonstração adicional. Do mesmo modo, não será certamente inútil recordar também o valor teórico que a mesma dá outra prova adicional dos numerosos incidentes verídicos fornecidos pela entidade comunicante a respeito da sua vida terrena, incidentes, em grande parte, ignorados pelos médiuns. Quanto à objeção a que se responde no citado trecho, não penso que seja preciso acrescentar outras considerações às que fez a senhora Travers Smith, tão cerradas e completas, além da observação de que seria talvez oportuno insistir mais a respeito das dificuldades psicofisiológicas inevitáveis que se apresentam à personalidade de um defunto que pretenda transmitir o seu pensamento aos vivos da Terra, por intermédio do cérebro de outro. É oportuno insistir neste ponto porque o fato de terem sido essas enormes dificuldades superadas com sucesso, no caso em questão, é o que admira, sobremaneira, as pessoas competentes na matéria, pois não ignoram quanto é raro a personalidade de um morto conseguir triunfar delas. A experiência mostra que, se geralmente uma entidade espiritual se acha, mais ou menos, em condições de fornecer boas provas de identificação pessoal, referindo-se a episódios de sua existência terrena, bem raro é que consiga reproduzir, exatamente, a sua caligrafia e, principalmente, revestir o pensamento do seu estilo especial e fazer emergir, através do estilo, a sua própria personalidade intelectual. É coisa que parece inevitável pois, em geral, as entidades espirituais transmitem, telepaticamente, o seu pensamento aos centros cerebrais de ideação dos médiuns, que não podem deixar de revesti-los, subconscientemente, dos recursos da linguagem e do estilo de que eles dispõem. É verdade que, em outros casos menos frequentes, parece, ao contrário, que as personalidades que se manifestam utilizam, diretamente, o material da linguagem e do estilo que se acham disponíveis nas reservas mnemônicas do cérebro dos médiuns. Porém, em qualquer caso,
É claro que, em tais circunstâncias, a entidade manifestante não poderia aproveitar senão o que pode encontrar nessas reservas. Estas considerações demonstram a grande importância que tem a cultura geral dos médiuns, com mais ou menos idoneidade, para se tornarem bons instrumentos transmissores ao serviço dos espíritos que desejam comunicar-se. Já vimos que a Sra. Travers Smith recebeu de seu pai, professor de literatura inglesa na Universidade de Dublin, uma profunda educação literária e é por isso que ela mostrou ser um excelente instrumento mediúnico para a transmissão do pensamento de um homem de letras. Na página 90 de sua obra, a Sra. Travers Smith faz notar que, se é certo que Oscar Wilde foi o mesmo ao manifestar-se por diferentes médiuns, com nenhum procurou ele fazer crítica literária, só esta pôde desenvolver-se livremente pela mediunidade que lhe era própria quando operava sozinha. Ora, é claro que isto aconteceu porque o comunicante só encontrara nela o instrumento cerebral apto para esta difícil tarefa ou, em outras palavras, porque os outros médiuns não lhe puderam fornecer o material bruto da língua literária e da cultura especializada de que precisava um espírito comunicante que pretendia revestir o seu pensamento de certa forma literária e discutir questões literárias. Devo, contudo, observar que tudo contribui para demonstrar que o comunicante utilizava unicamente o material bruto existente nas reservas mnemônicas da médium e bem assim o senso do estilo literário finamente educado nela e não os seus conhecimentos e opiniões pessoais. Isto está provado pelos ensaios críticos do comunicante, relativos, muitas vezes, a obras que os dois médiums haviam lido e, quando se refere a obras lidas pelos médiums, então os julgamentos do comunicante são opostos às opiniões pessoais dos mesmos. A Sra. Travers Smith teve de assistir à derrocada impiedosa dos escritores que ela mais apreciava. Eis como Oscar Wilde explica a maneira pela qual transmitia o seu pensamento a médium. Durante uma sessão em que a Sra. Travers Smith estudava sozinha e experimentava com o aparelho Ouija, a personalidade do poeta se manifesta. A médium dirigia-lhe então esta pergunta: por que me escolhestes para médium? E ele lhe respondeu assim: cara senhora, a coisa não é tão fácil de explicar. Já vos disse que tinha olhado para o vosso mundo, por diversas vezes, através dos olhos de médiums de vários países e isto para me encantar ainda com a glória do vosso sol. Deste meio sombrio onde me acho já desejei, repetidamente, transmitir o meu pensamento a alguém da terra que estivesse apto a compreender uma mentalidade idêntica à minha, imaginativa, fantástica, desejosa até de sentir e de concentrar toda a beleza em palavras. Procurei, por várias vezes, um frasquinho capaz de conter a essência das minhas ideias, mas até o dia em que consegui arrebatar o lápis da mão de um espírito que se esforçava para se comunicar por intermédio do instrumento, isto é, do médium V que Wilde designa constantemente por este nome, de até quando nunca havia encontrado o cérebro de que eu precisava. Compreende-se que, se querem que eu fale aos vivos na forma que me era pessoal em vida, é indispensável que eu encontre um cérebro literalmente capaz para nele atuar. Tenho necessidade de um órgão cerebral que permita filtrar por meio dele o meu pensamento como a areia finíssima de uma ampulheta se escoa através do pequeno orifício desse aparelho, e não apenas se torna necessário que esse cérebro seja límpido como também que eu ache nele o material necessário para exprimir as minhas ideias. Posso empregar a mão do instrumento isto é, do Sr. V, de modo a fixar no papel a minha caligrafia, mas o seu cérebro não me serve de forma alguma. Se eu tentasse servir-me dele as minhas ideias ficariam ali presas como as moscas em um papel gomado. Em certa ocasião em que a médium se sentia muito cansada, Oscar Wilde observou: encontrei-vos menos sensitiva às minhas ideias do que de costume. De qualquer maneira, mesmo quando estáis cansada, sois sempre uma perfeita harpa eólica, acolhendo maravilhosamente as vibrações do meu pensamento. E mais adiante, vós possuís o senso do estilo. É por isto que me servis muito bem para revestir o meu pobre pensamento de uma forma adequada. Ele queixa-se, por vezes, de encontrar, no cérebro da médium, palavras e imagens vulgares. Eis, a propósito, um curioso trecho no qual o comunicante tinha, romanticamente, começado a falar da lua. A mão da médium escreveu o seguinte: breve a lua se erguerá no horizonte do vosso mundo e ali aparecerá suspensa no ar como uma grande forma de queijo dourada. Parai! 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 Esta comparação é intolerável. Escrevei como um taverneiro pretensioso e rico que tivesse passado da venda de toucinho a escrever versos. Colho as palavras no vosso cérebro tais como nele as encontro. Vamos começar de novo.
como um grande melão dourado suspenso no azul profundo da noite. Esta comparação é melhor, embora seja muito rústica. Em suma, ela pode passar porque adoro a vida rústica. Os supracitados episódios, como muitos outros contidos nas mensagens, confirmam, sobremodo, o que já de há muito se conhece, isto é, que bastas vezes os espíritos dos desencarnados utilizam-se do cérebro de um médium como teclado de uma máquina de escrever com inúmeras teclas. Se é certo que isto pode ser compreendido pela imaginação até certo ponto, não se pode penetrar neste assunto de modo inteligível para nós, o que, de resto, é de presumir mesmo a priori, pois que modalidades totalmente diferentes de atividade psíquica devem forçosamente corresponder a uma modalidade de existência qualitativamente diferente. Observam-se, não obstante, nas mensagens de Oscar Wilde, outras formas de percepção espiritual, por assim dizer sintéticas, que, sendo vizinhas da que se discute, auxiliam um pouco a compreendê-la. A senhora Travers Smith havia observado que Oscar Wilde criticara não somente os autores de sua época como também os que surgiram depois da sua morte que ele, portanto, não conhecera, e o enigma se complicava ainda mais pelo fato de que, quase sempre, os médiuns também não haviam lido as tais obras que o comunicante criticara. De onde extraía, pois, esses conhecimentos o espírito de Oscar Wilde? Eis como ele explicou ao médium esse mistério, tal como o cego Homero. Vou errando pelo mundo à procura de olhos para ver e chego a ver mesmo, por vezes, através do véu escuro das trevas que me rodeiam. Tudo isto com auxílio dos olhos de vivos que ignoraram sempre o mistério de minha intrusão na sua existência e fico, assim, em condições de contemplar, ainda uma vez, o vosso belo mundo. Tenho tido janelas de visão renovada nas mais diferentes regiões da terra. Pelo rosto tisnado de uma moça atamala contemplei longamente as plantações da ilha de Ceilão. Pelos olhos de um curdo nômade vi o Monte Ararat e a tribo dos Lézadas que adoram ao mesmo tempo Deus e Satã e apenas amam as cobras e os pavões. Certa vez, num vapor de viagem de recreio a Saint-Cloud, vi as verdes águas do Sena e o panorama de Paris, este pelos olhos de uma menina, que nada compreendendo do que se produzia, aconchegava-se a sua mãe, chorando amedrontada. Ah! Como são preciosos esses minutos de visão! Eles constituem as estrelas da minha pobre noite. As joias faiscantes do meu escrino de trevas, são o néctar sonhado da minha alma sequiosa e eu daria bem todo o meu renome para a obtenção desse tesouro incalculável. Olhos. Olhos. Que pode fazer um homem ao perder os olhos? Que não daria eu para recuperá-los? Ficareis talvez surpresa sabendo que, do mesmo modo, pude mergulhar-me profundamente nas obras dos autores do vosso tempo. Naturalmente não tomo conhecimento de toda a colheita, limitando-me a apreciar o melhor da vindima. Todos vós ainda tendes muito que aprender a nosso respeito. É, sem dúvida, um processo curioso. Eis como opero, vigio, esperando uma boa ocasião e, assim que ela se me apresenta, aproveito o momento oportuno e mergulho-me na mentalidade do escritor, colhendo as impressões que desejo e que são geralmente de natureza coletiva. Em outro lugar das suas mensagens, ele acrescenta o que se segue: estou apto a esquadrinhar nos cérebros dos autores e apreender, coletivamente e de modo fulminante, o que merece ser observado nas suas obras. Enfim, certa vez em que o médium lhe perguntou, que pensais dos versos de Situeus? Leste-os? Ele respondeu, não os conheço, pois não quero desperdiçar meu precioso tempo a apanhar rãs. Mergulho-me exclusivamente no intelecto dos que têm certo mérito e não desço abaixo de certo nível. A respeito do assunto em questão, segundo as explicações fornecidas por Oscar Wilde, a maneira pela qual as personalidades espirituais tomam conhecimento das obras dos autores terrestres seria uma forma de percepção coletiva ou sintética do conteúdo delas, conteúdo registrado, de modo indelével, nos centros mnemônicos dos autores. Isto é interessante, pois, em uma monografia minha, consagrada aos fenômenos de visão panorâmica, propus-me justamente a fazer notar que tudo concorre para mostrar que as percepções psíquicas, em um meio espiritual, apresentam a particularidade de se manifestarem em termos de simultaneidade, contrariamente às percepções análogas no meio terrestre, onde se manifestam em condições de sucessão, e a esse respeito não se pode senão assinalar o considerável valor teórico deste fato, que essas modalidades espirituais de percepção sintética se realizam excepcionalmente também na existência terrestre, em geral, no sono fisiológico, sonambúlico ou estático, algumas vezes nos momentos supremos de inspiração dos gênios ou no período pregônico dos moribundos.
Para dar, a esse respeito, uma ideia precisa aos meus leitores que não estão a par do assunto, lembrarei o fenômeno curioso a que estava sujeito Mozart, que percebia, subjetivamente, em termos de simultaneidade, a sucessão da coordenação de todas as notas que constituíam uma peça inteira de música e de onde ele extraiu o melhor das suas composições. Do mesmo gênero é o fenômeno conhecido da visão panorâmica nos moribundos que percebem, subjetivamente, em termos de simultaneidade, a sucessão inteira de acontecimentos das suas existências, fenômeno esse que é bem conhecido dos psicólogos. Para não me afastar do tema de que ora me ocupo, não me estendo sobre o assunto, limitando-me a completar esta curta notícia a observar que a simultaneidade própria das percepções psíquicas manifesta-se também nas faculdades supranormais subconscientes. Isto contribui para mostrar que essas faculdades constituem, efetivamente, os sentidos da vida espiritual que preexistem, formados, em estado latente, na subconsciência humana, para funcionar no meio espiritual, depois da crise da morte, como os sentidos da vida terrena preexistem, formados, em estado latente, no embrião, esperando também o momento de funcionar no meio terrestre, após a crise do nascimento. Agora, referindo-se à maneira com que Oscar Wilde se utilizava das reservas de palavras e do esquisito estilo existente no cérebro da médium, observo que, com muita verossimilhança, tudo isto se produzia, por sua vez, graças a um fenômeno análogo de percepção simultânea de todo o material bruto disponível no mesmo cérebro. Esta suposição torna inteligível que a circunstância de poder o comunicante utilizá-lo, com a rapidez vertiginosa com que são produzidos geralmente os ditados mediúnicos é, por sua vez, um indício de que, no além, também a concepção de uma mensagem longa se produz em termos de simultaneidade. A mão do médium corre pelo papel porque ela traduz, em termos de sucessão, o que o seu cérebro recebe em termos de simultaneidade. Antes de concluir, é oportuno dizer algo sobre as condições espirituais em que se encontrava o comunicante, condições a que ele faz referência, bastas vezes, em trechos de comunicações citados cima. Numa das suas primeiras comunicações, Oscar Wilde exprimiu-se deste modo: minha atual tarefa não é muito melhor do que a que me era imposta na prisão, onde eu cardava lã. Lá, pelo menos, o meu espírito podia afastar-se do corpo e vagar à vontade. Aqui não tenho mais corpo para sair dele e a ausência de corpo torna-me impossível uma das mais agradáveis distrações da terra. Não é, de modo algum de satisfazer, a ideia de nos sentirmos simples espírito, isto é, sem corpo físico. Esse era um instrumento que nos fazia parecer atraentes ou, se preferirem, mesmo inteiramente o contrário. Aqui onde me encontro, essa distração foi posta de lado, mas, em compensação, conhecemos até muito bem as ideias mais secretas dos outros. Acontece que as ideias dos outros acabam por não mais nos interessar e o tédio nos invade a existência espiritual. Podemos perceber, reciprocamente, os nossos pensamentos como vós podeis ver uns nos outros as manchas das vossas roupas. Eu vos disse que em torno de mim só há trevas. É o meio reservado aos que foram vítimas das convenções sociais e elas me levaram a uma situação que não é nada favorável à minha elevação espiritual. A minha mente é, no momento, uma espécie de fechadura enferrujada, na qual a chave gira com dificuldade, rangendo. O pensamento não mais se desprende, ágil e rápido, como outrora. Estio-me neste crepúsculo eterno, mas bem sei que, um dia, elevar-me-ei até os fastígios do êxtase espiritual. Pensamento de esperança que nos é concedido para nos ajudar a suportar. O espírito humano está destinado a conhecer o bem e o mal até as suas raízes mais profundas, sem o que ele nunca atingirá a perfeição. Sofre neste meio de trevas, porque o alvo que devo atingir me parece ainda mais distante. E, no entanto, possui a faculdade do conhecimento, conhecimento a que não pode alcançar a justiça humana em que sempre torturou a pobre humanidade terrena desde que ela existe. Seja como for, o estado em que me encontro não é, absolutamente, uma punição, como credes, é uma fase indispensável de minha experiência espiritual. É assim que estou presentemente encerrado em um véu de trevas, mas estas contribuem para me orientar, a mim próprio, para os altos cumes da perfeição espiritual. Estas revelações acerca da situação espiritual em que se encontrava o poeta Oscar Wilde são interessantes e, se imaginarmos que elas concordam, admiravelmente, com o que se afirma em outras mensagens análogas relativamente a consequências inevitáveis, no mundo espiritual, das faltas cometidas pelos homens,
durante as suas existências terrenas. Esta concordância constitui uma boa prova em favor de sua autenticidade. Com efeito, se as revelações em apreço só fossem uma mistificação da subconsciência humana, não aconteceria que numerosos médiuns, pertencentes às nacionalidades mais diferentes, ignorando uns as mensagens obtidas pelos outros, se pudessem encontrar na descrição de um grande número de detalhes, que são, bastas vezes, absolutamente novos, estranhos e inesperados. Seja como for, no presente caso, a presunção a respeito da autenticidade dessas revelações está baseada em coisa bem diversa, isto é, no fato de o comunicante Oscar Wilde ter conseguido demonstrar a sua própria identidade, fornecendo todas as provas que se podem racionalmente exigir em tais circunstâncias. Sou, pois, levado logicamente a concluir que, se na série inteira das manifestações não houve, que se reconhecessem, casos de mistificação subconsciente, e se tudo o que ele afirmou acerca dos episódios verificáveis foi reconhecido como escrupulosamente verdadeiro, não se saberia por quais misteriosas argumentações lógicas, deixar de acreditar no que ele afirmou a respeito de sua vida espiritual. A Sra. Travers Smith observa que nenhum dos casos de identificação pessoal, de que ela tem conhecimento, teve, sobre a sua pessoa, uma influência tão eficaz como o de Oscar Wilde, para levá-la a acolher a explicação espírita dos fatos, pois dificilmente se encontrará um exemplo tão completo e circunstanciado em favor da tese da sobrevivência da alma. Com efeito, acham-se reunidas, neste caso, todas as provas cumulativas que, racionalmente, se tem o direito de exigir em tais circunstâncias. Primeiramente, a transmissão de vários incidentes pessoais, ignorados de todos os assistentes, em seguida a prova memorável de identidade, continuada sem parar, no decorrer de centenas e centenas de páginas, e, finalmente, a outra prova, mais importante ainda, da identidade de estilo, ou melhor, dos dois estilos que caracterizavam a personalidade do espírito comunicante, enfim, a mais concludente de todas as outras, ou seja, a do ressurgimento, por detrás do estilo, da sua complexa, estranha e inimitável personalidade. Observo, ainda, que além das provas fornecidas, Oscar Wilde prometeu, recentemente, acrescentar uma outra, a de ditar uma obra póstuma pela sua médium. Nestas condições, devo afirmar que não haverá opositores capazes de sustentar que o caso, que acabo de expor com um conjunto admirável de provas cumulativas, é susceptível de ser explicado pelas hipóteses da criptomnesia ou da criptestesia e, como não conheço outras, resulta daí que, desta vez, para os opositores, está afastada qualquer possibilidade de justificar, com base nos fatos, o seu ponto de vista. Em outras palavras, fica provado que as conclusões a que se chegou, em favor da hipótese espírita, devem ser consideradas como cientificamente legítimas, irrefutáveis e decisivas. Não ignoro, absolutamente, que para o opositor sistemático é sempre possível apelar para o recurso extremo a que se agarram todos os vencidos nestas questões, o de chamar, em seu auxílio, a teoria da prova absoluta, na extensão do sentido filosófico. Poder-se-ia dizer, em resumo, que não há, nos casos análogos, hipóteses naturalistas ao opor a hipótese espírita, e não é menos verdade que, mesmo nessas circunstâncias, não se consegue a prova absoluta, relativamente à sobrevivência do espírito humano. Não vá nisto uma grande descoberta, também não é menos verdade e fora de dúvida que todos os que forem dotados de senso filosófico, ou simplesmente senso comum, repelirão essa objeção insensata, pois que, neste mundo inferior dos fenômenos, tudo é relativo, o que faz com que nunca se possa obter a prova absoluta do que quer que seja, a partir de nossa própria existência, que é contestada por uma escola de filósofos idealistas. Não se pode, porém, contestar que tais filósofos tenham as suas boas razões a fazer valer, ou, antes, que a ideia ridícula de negar a existência de nós próprios não lhes é favorável justamente por causa da impossibilidade de fornecer a prova absoluta da existência do universo. Isto não impede, absolutamente, que todos convenham que os filósofos idealistas não têm razão, pois se, ao invés de contestarem a existência do universo, entregando-se a especulações metafísicas, tivessem examinado as inúmeras provas relativas, pelas quais se demonstra que algo existe, então teriam alcançado a respeito esta certeza prática, filosófica e científica, que basta e deve bastar em face da razão. Segue-se daí que exigir a prova absoluta, a propósito de uma hipótese qualquer, significa ter prazer em fazer ironia descabida ou, então,
demonstrar insuficiência filosófica, científica e lógica. Seja como for, observo que, como ninguém ainda pensou em pedir a prova absoluta relativamente a qualquer outra hipótese científica, é estranho e inexplicável que esta prova seja agora exigida tantas vezes e de modo tão peremptório. A propósito da hipótese espírita, o último a pedi-la foi o Dr. William Mackenzie, o que prova a cegueira com que os partidários do aniquilamento final lutam em defesa das suas ideias. Concluindo, é certo que, apesar das pretensões absurdas do misoneísmo humano, o que é preciso para demonstrar, pelo método científico, a existência e a sobrevivência da alma, deve ser absolutamente análogo ao que se pede para se chegar à demonstração científica de uma outra hipótese qualquer, pertencente a qualquer outro ramo do saber humano. Ora, sabe-se que o que se exige a este respeito consiste nisto, que, em consequência da análise comparada dos fatos, resulta claramente que os fatos em questão convergem todos para a demonstração da validade da hipótese a examinar. O que acontece no exame dos fenômenos mediúnicos tanto anímicos quanto espíritas é que convergem todos para a demonstração da existência e sobrevivência da alma. Os fenômenos anímicos para aí convergem, com efeito, pois que provam a existência, no homem, de uma personalidade integral subconsciente, bem superior à personalidade consciente, dotada de memória perfeita e de faculdades supranormais maravilhosas, independentes da lei da evolução biológica. Os fenômenos espíritas para aí convergem da mesma maneira, demonstrando, pelos fatos, a sobrevivência dessa personalidade integral subconsciente que os fenômenos revelaram. Em outras palavras, ressalta da análise comparada dos fatos que os fenômenos anímicos e os espíritas são complementares uns dos outros e isto até o ponto que, sem animismo, o espiritismo perderia sua base. Vê-se, por isto, toda a inanidade e a superficialidade da lógica adversária, que se ilude em empregar os fenômenos anímicos para combater os fenômenos espíritas. Eis aí a síntese conclusiva que ressalta, espontaneamente inabalável, da análise comparada de toda a fenomenologia metapsíquica e esta feliz solução experimental do formidável problema do ser pareceu tão evidente e imponente ao professor James Slope que ele não vacilou em escrever a respeito o seguinte: as provas cumulativas convergentes em favor da hipótese espírita parecem de tal modo inabaláveis que eu não hesito em declarar que elas são absolutamente equivalentes e mesmo superiores às sobre as quais se baseia a teoria da evolução. Contacts with Other World, Pag. 328. Tudo isto de um modo geral. Voltando ao caso de que me ocupei, observo que os nossos próprios contraditores não poderão deixar de reconhecer que todas as provas racionalmente exigíveis de um morto, que se propõe provar a sua identidade, foram fornecidas, desta vez. Deve-se, então, admitir que, se um caso análogo de convergência de provas, a favor de uma dada hipótese, se verificou em outro ramo do saber humano, não se poderá deixar de proclamar logo a validade inabalável da hipótese discutida, o que equivale a reconhecer o nosso pleno direito científico de concluir no mesmo sentido, afirmando que o caso de Oscar Wilde traz uma outra joia esplêndida para o colar precioso de provas experimentais, da existência e da sobrevivência da alma. Fim.